Neste domingo celebramos a Epifania do Senhor. A palavra Epifania significa manifestação. Nós queremos dar graças a Deus porque Ele, sendo invisível em sua natureza, manifestou-se visivelmente na pessoa do Cristo Jesus e, além disso, manifesta-se também como Salvador de toda a humanidade. Sou o padre Frei Inácio José, doutorando em Teologia Bíblica pela FAGE, autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirida pela editora Dialética. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso encontro, ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação aos queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização. A Palavra de Deus deste domingo nós temos Isaías capítulo 60, versículo 1 a 6, Efésios capítulo 3, versículo 2 a 3, versículo 5 a 6 e Mateus capítulo 2, versículo 1 a 12. Vamos meditar com alegria a Santa Palavra de Deus. Pois muito bem, se é pela primeira vez que você está passando aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu comentário e compartilhar com todos aqueles que gostam de meditar a Palavra de Deus. Na primeira leitura nós temos Isaías capítulo 60, versículo 1 a 6. E nesse texto destaca-se o seguinte, que quando Deus começa a reinar em Jerusalém por meio do seu Messias, veja que lá nos versículos 3 e 4 se diz: os povos caminham à tua luz e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê, todos se reuniram e vieram a ti. Os teus filhos vêm chegando de longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Pois a eles virão com as riquezas do além-mar. Será uma inundação de camelos e dromedários. Virão todos de Sabá trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Ou seja, a primeira leitura na profecia de Isaías se fala que quando o Messias estivesse governando em Jerusalém, as nações todas virão trazendo suas riquezas, seus ouros, seus incensos, uma inundação de camelos e dromedários, trazendo suas riquezas para homenagear o rei de Israel e o reino de Deus instaurado em Jerusalém, né? Então veja, é a partir desta primeira leitura que Mateus elabora o texto da visita dos magos. Mateus capítulo 2, versículo 2, versículo 1 a 12. Nesse texto, muito conhecido, próprio do Evangelho de Mateus, nós temos esses magos vindos do Oriente. A palavra magói significa astrólogo naquele contexto, que eles vêm e sabem que o rei dos judeus acabou de nascer, que eles vêm para prestar homenagem. É interessante que eles seguem uma estrela, eles seguem sua própria fé e chegam a descobrir que o Rei dos Reis havia nascido. Mas precisam da ajuda da palavra de Deus, lá em Jerusalém, na Bíblia, para identificar onde havia nascido. E lá, com os sacerdotes e Herodes, vão descobrir que foi em Belém, na Judéia. Então é muito interessante esse detalhe. Então eles vão adorar o menino e oferecem 3 presentes: ouro, incenso e mirra. Ouro porque ele é rei, incenso porque é divino, todo rei que nascia era considerado uma presença divina no mundo, e mirra porque esse menino haverá de morrer, haverá de ser martirizado. Vale ressaltar que quando Mateus escreve esse texto, ele já tem consciência de que Cristo morto e ressuscitado é o Messias, então está projetando no passado de Jesus algo que ele já sabe da realidade concreta do Cristo, da sua morte e ressurreição. É muito interessante que quando os magos encontram com Cristo, eles não voltam para Herodes. Eles seguem para sua terra natal, seguindo por um outro caminho. É uma imagem muito bonita para se dizer que, quando se encontra Cristo de verdade, jamais se volta pelo mesmo caminho de morte e de pecado, mas se volta para um caminho novo de vida nova e de santidade. Então é muito interessante isso. Os magos, eles não são de Israel, eles são de fora de Israel. Então eles sabem que o rei de Israel nasceu, está presente já na história. E os próprios membros do povo de Deus, simbolizados por Herodes e os sacerdotes, não reconhecem esse messianismo. Então veja, Jesus é manifestado como Salvador de toda a humanidade, os magos simbolizam toda a humanidade, inclusive na iconografia cristã.
cada um é representado de uma cor, para mostrar as 3 grandes raças do mundo. Significa então que Cristo é manifestado como Salvador de toda a humanidade e não de Israel, porque até mesmo o próprio povo de Israel, simbolizado por Herodes e sacerdotes, não o reconheceram, não o proclamaram como rei. Então é um texto muito intrigante, é um texto que nos faz pensar, né? Se nós de fato adoramos a Jesus e reconhecemos Ele como nosso Rei e Senhor, se nós seguimos a estrela da fé para nos deixar guiar pela fé e encontrar Cristo, é uma metáfora muito linda, né? Nós hoje ainda não vemos Cristo, mas haveremos de vê-lo no céu. Então a fé é simbolizada por essa estrela. Guiados pela estrela, guiados pela fé, nós vamos ao encontro de Cristo. Nós também precisamos ser essa estrela que leve as pessoas a encontrarem-se com Cristo, a fazer uma bonita experiência com o Salvador. Então é um texto belíssimo, próprio do Evangelho de Mateus, da qual nós podemos tirar catequeses muito lindas, catequeses muito preciosas. E já na segunda leitura, Efésios capítulo 3, versículo 2 a 3 e versículo 5 a 6, né? Então nós temos esse texto atribuído a Paulo, onde que vai dizer que ele teve por revelação o conhecimento do mistério. Qual o conhecimento do mistério? Que agora os pagãos são co-herdeiros das promessas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo e associados à mesma promessa, em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ora, o povo judeu acreditava que o Messias era para eles, mas só que Deus surpreendeu isso, porque ao enviar Jesus como Salvador da humanidade, ele está fazendo de toda a humanidade uma só família. Então não existe mais essa distinção entre pagãos e judeus. O que existe agora é toda uma família humana que pode viver de fato como uma só família, se caso eles aderem à fé em Jesus, né? Então isso é muito lindo. O mistério que estava escondido foi em Cristo revelado. Todos agora podem ser uma só família, filhos do mesmo Pai, vivendo a fé em Jesus. Se os judeus pensavam que o Messias era para eles, Jesus é um Messias universal. É o próprio Filho de Deus que, se fazendo carne, vem para salvar toda a humanidade e não somente o povo judeu e não somente o povo de Israel, né? Então isso vem em consonância inclusive com o Evangelho que nós acabamos de ouvir, uma vez que os pagãos que estão ali, os magos que estão ali, reconhecem e adoram Jesus, ao passo que os próprios israelitas, simbolizados por Herodes, e os sacerdotes não o reconhecem e não o adoram. Então, Jesus, nessa festa da Epifania, Epifanem em grego significa manifestação. Então, num primeiro momento, nós queremos dar graças a Deus porque Jesus é manifesto como Salvador e luz de todas as nações, Salvador de toda a humanidade. Mas, mais do que isso, Deus que era invisível se tornou visível fisicamente em Jesus. Então Jesus é a manifestação, é a epifania de Deus na história da humanidade. Deus se tornou visível em Cristo. A divindade se manifestou visivelmente em Cristo. Por isso, a importância da pessoa de Jesus para a nossa fé. Jesus não é um líder religioso, não é um profeta, não é um guru. Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. E é isso que nós queremos dar graças a Deus ao celebrarmos esta solenidade, a festa da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM que nos cede esse espaço para pregar a palavra de Deus e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossa parceira na evangelização. Continuamos a divulgar a nossa peregrinação para a Terra Santa. Será do dia 4 de novembro ao dia 12 de novembro de 2024. Interessados deverão entrar em contato com a Kelly Mello pelo telefone 035 9984 56167 035 99845 6167. Maiores informações com a Kelly Mello. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.